Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como de costume, todas as terças-feiras, 12h05, eu e a Luana entramos aqui ao vivo para conversar com vocês. E hoje o assunto é como ajudar o outro a ter prazer. Vocês acham que isso é fácil, é difícil? Como é que vocês visualizam isso? Deixa eu chamar a Luana aqui. Ela ainda não entrou. Entrou aqui. Então vamos aguardar ela para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente até abriu uma caixinha no perfil da Luana, se alguém colocou alguma coisa por lá de questões, dúvidas, a gente pode responder aqui com vocês. A intenção é que as nossas lives seriam lives curtas, para a gente compartilhar com vocês tudo que a gente estuda, tudo que a gente vem aprendendo, estudando sobre relacionamento. E hoje esse assunto é algo que, ué, a Lu não entrou. Estou aguardando. Só um minutinho. Aí, acho que agora deu. Ela não está conseguindo participar, é porque será, gente? Acho que vou ter que entrar de novo. Aí, Oi, oi, tudo bom? tudo bem? Então, não entendi o que tinha acontecido ali. Eu tinha te chamado, mas eu aceitava e não dava certo. Agora deu. Muito bem. E como estamos aqui? Você já fez a introdução? Já contou para o pessoal sobre o que a gente Fiz, vai falar? sim, já falei que hoje a gente vai ajudar eles a entenderem sobre o prazer do outro, como é que a gente pode ajudar ou não. Que até comentei que você abriu uma caixinha, né? Não sei se alguém conseguiu colocar alguma dúvida por lá, Aham. mas também podem colocar aqui, se alguém tiver alguma dúvida durante o assunto, aqui a gente pode ir conversando também, né, Lu? Isso aí. Eu tô cortando ou é você? Não sei, tô cortando? Gente, como é que tá a conexão? Alguém Ajudem tá enxergando? aí. Eu não sei se sou eu ou se é a Fer. Bom, e aí, Fer, o que que a gente vai falar aqui para esse pessoal, né? Depois eu falo sobre as perguntas, mas eu acho que a gente falar sobre esse assunto, né? é, já traz aí algumas coisas. É um assunto que ainda é muito complexo. As pessoas têm uma certa resistência a falar sobre isso. Existe um tabu muito grande, né? Uma questão envolvendo falta de clareza. Eu acho que essa é uma palavra que a gente pode utilizar, né? Uma falta de clareza em relação a algumas coisas e quantos desafios que a gente vem encontrando na clínica, tanto as pessoas que Uhum, vêm buscar terapia de casal, quanto as pessoas que vêm para terapia individual, que às vezes não é essa demanda, mas traz essa demanda com muita frequência, que é uma dificuldade na vida sexual mesmo, né? uhum. E tudo isso gera uma série de ansiedade, de angústia, de tristeza, vai reforçando crenças aí que as pessoas têm sobre elas mesmas, né? E sobre os relacionamentos. Então, acho que esse assunto é bem interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui e é isso. Fer, e o que que você, assim, o que que você tem visto também na sua prática clínica? Tá, então uma das coisas que você falou ali, né? É difícil alguém que está dentro de um relacionamento não encontrar em algum momento um desafio nesse pilar, porque a sexualidade é um pilar de um relacionamento amoroso. Então, se você não conversa sobre isso, se você não investe em autoconhecimento para entender como é que funciona isso para você, vai impactar no casal, não tem como, porque cada um vai ter uma bagagem em relação a isso. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar sobre como é que eu vou ajudar o outro a ter prazer. Primeiro, eu preciso entender como é que o prazer funciona para mim. Eu preciso entender como é que eu aprendi o prazer
E aí, Lu, que você entra muito bem falando dessas questões muito de crenças, né? As crenças que são, às vezes, secundárias, as crenças centrais, daquilo que a gente foi escutando ao longo da vida, né? Hoje nós temos muito mais recursos para falar sobre isso, mas os nossos pais, as gerações anteriores, na grande maioria das vezes, tiveram uma educação muito repressora em relação ao sexo. E ainda hoje tem muita gente que tem muita gente que fala com muito pudor sobre isso, com muita dificuldade de ter o que você falou, clareza para entender. E a gente vem para o relacionamento com essa bagagem, e essa bagagem vai respingar no outro. Então, eu preciso primeiro entender comigo como é que isso vai funcionar, para aí eu também investir nesse autoconhecimento da outra pessoa, né? A outra pessoa poder investir no autoconhecimento dela, para que vocês dois possam conversar sobre o assunto, falar sobre, que aí a gente pode até dar mais uma pincelada do que a gente já vem falando, né, Lu, de necessidades emocionais dos casais. Isso faz muito parte das conversas íntimas, da gente ter liberdade para conversar com a pessoa que a gente ama sobre assuntos que talvez não sejam confortáveis. Mas vai ter que ter, né? Vai ter que conversar sobre isso. Exatamente. E o que, só para aterrissar aqui o pessoal, para vocês terem uma noção, assim, porque às vezes você não passa por esse desafio, ou até passa, mas o que a gente tem visto são casais jovens hoje, que são casados há mais tempo ou menos, não importa, mas casais jovens com uma dificuldade nesse aspecto, assim. Uma dificuldade, quando eu falo, 2 anos sem ter relação, 3 anos, casais de 10 anos, e que vão vivendo, né? E vão deixando as coisas acontecerem, né? E quando eu falo jovens, jovens mesmo, né? Questão de 30 e poucos, 40 e poucos anos, né? Então, e não é sobre quantidade, não é isso, mas o sexo é um pilar importante num relacionamento. Então, se você está aí num relacionamento, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter relação sexual, tem alguma coisa errada, certo? Porque esse é um dos pilares que sustentam um relacionamento também. Então, acho que são pontos de reflexão para você fazer, né? E aí vem a questão da clareza novamente, né? O que você, primeiro identifica em você, que crenças que você tem sobre a vida sexual, o que você hoje não faz e que você gostaria de fazer, ou vice-versa, olha, isso não tá legal, eu gostaria de mudar. O que você precisa desenvolver em você primeiro, tenha clareza disso, e traga esse assunto para a pauta com o seu parceiro, né? Mesmo que seja tudo legal, traga. Nossa, como a nossa vida sexual é boa, né? Tem alguma coisa que você poderia ou gostaria de fazer diferente, né? Perguntar para o outro, está aberto. Porque às vezes a gente também acha que tá bom, para nós está bom, mas para o outro não tá legal, né? Então, e sempre é aí, possível Lu, inovar, né? e aí você disse ali, né? É um pilar muito importante e ele impacta diretamente os outros. Sim. E vice-versa. Os outros também. Então, se o casal está bem, a chance da parte sexual, né? Provavelmente a parte sexual vai estar também equilibrada. Equilibrada não é perfeito. É ter um jogo de cintura para todos os outros pilares, de proteção, de cuidado um do outro e do sexo. E se os outros pilares estão bem e o sexo está ruim, alguma coisa também não está bem e não está sendo vista. Então, você conseguir olhar para isso, para que vocês possam conversar sobre isso. Inclusive, perguntar para o outro como é que ele visualiza a sexualidade que vocês vivem. Estar aberto, inclusive, a se vulnerabilizar dentro desse relacionamento. Expor aquilo, né? E colocar a abertura para que o outro também possa. Muitas vezes eu vejo os casais com dificuldade aí de olhar para isso, porque se eu abro espaço, será que o outro vai me criticar? Será que quando eu vou falar sobre o assunto, a gente vai gerar um conflito? E aí eu vou evitar um conflito, não falando sobre algo que eu gostaria que acontecesse? E aí, será que realmente vai ser resolvido o conflito, você não falando sobre isso? Você não conseguindo entender como é que funciona para o outro? A bola de cristal de vocês não vai funcionar, isso é fato, né? Em todos os relacionamentos. Então, como é que está funcionando a conversa, o diálogo?
E aí a gente entra naquilo que vem muito para mim, e eu acho que parece muito para você também, que os casais falam que eles não conseguem conversar. Por quê que não conseguem conversar? Como é que eu vou Uhum. entender o que faz sentido para o outro, o que ele gostaria, o que ela gostaria, se eu tenho dificuldade, inclusive, de me abrir para isso? Uhum. Uhum. Sem É, dúvida, sem dúvida, essa abertura ela é importante, né? Agora, eu sempre falo uma coisa, né, Fer? Eu falei aqui no começo da live e vou repetir. As pessoas, elas precisam ter clareza do que elas gostam, do que elas esperam também. Porque às vezes você vai para uma conversa meio sem saber o que é importante para você, o que não é, e aí fica com uma expectativa que o outro vai entender aquilo que você quer passar, e essa mensagem não é passada, né? Então, e aí gera uma série de frustrações. Então, antes de você ir para uma conversa, se questione, converse com você, coloque aí para você o que é importante, o que não é. O que você acha? Ah, sei lá, a gente nunca fez tal coisa que eu acho que é bacana aqui para o nosso relacionamento e que vai ser importante, né? E claro, né? Aí tem a ver com todos os outros pilares que a gente vem falando aqui, mas eu acho que admiração e valorização são pilares importantes para o outro ter prazer, né? Então, como que você está se tornando uma pessoa admirável, né? Porque o outro vai te admirar pelo aquilo que ele vê, né? Então, o que você tem feito para de esforço também nesse relacionamento para ser mais interessante, né? Estar ali conectado com o seu parceiro para que ele sinta satisfação, né? E sua parceira, independente de quem seja. Ô Lu, e aí eu vou colocar uma provocação aqui, que é uma pergunta que só vai conseguir responder quem tem isso que você disse aí anteriormente. Eu até anotei para eu não esquecer. Que comportamentos, pensamentos, atitudes e ações te aproximam da vida sexual que você quer, né? Da sexualidade que você quer Uhum, ter dentro do teu relacionamento. uhum, Porque eu posso ajudar o outro, mas primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo para chegar próximo daquilo, né? E preciso entender também qual é o objetivo da outra pessoa, para que vocês dois tenham essa clareza e pensar em quais as ações, atitudes, os pensamentos que estão te aproximando daquilo, do objetivo que você quer, né? uhum. Para que os dois caminhem para o mesmo resultado, né? Porque às vezes para um tá muito legal ou tá cômodo, né? Também tá cômodo. Muitas vezes entender a importância também é estudar, começar a entender a importância do sexo no casamento ou num relacionamento afetivo também um caminho importante para que você não leve isso como algo sei lá, vulgar, ou como algo obscuro, ou como algo que não seja é, parte Proibido. integrante aí. Não, Isso, ou não, proibido, né? Como se fosse algo muito distante aí da realidade das pessoas, né? Porque sim, a gente tem várias crenças, tem a questão de cultura, tem várias coisas relacionadas, né? E eu acho que hoje também tem um apelo muito grande para autossatisfação, né? E não é disso que a gente está falando aqui, né? Tem uma uhum. questão relacionada a isso, né? E aí você, às vezes a pessoa se sente mal, vai reforçando algumas crenças que ela tem, porque ela não busca usar, vamos falar bem claramente que, sei lá, não quer usar um vibrador sozinha, né? E aí a pessoa se sente mal por isso e vai reforçando crenças que ela tem em relação a ela, né? Mas você pode fazer algumas coisas com o seu parceiro, né? Você não precisa, ou com a sua parceira, essa individualidade, essa autossatisfação, ela não precisa estar linkada somente a você, ela pode estar linkada ao seu parceiro. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, quem nos acompanha, escuta nossas lives, eu falo, em vários momentos eu falo isso. O sexo é a brincadeira do adulto. Então, o quanto a sua parceria está tranquila para vivenciar isso. E aí a gente, para ajudar vocês, dá para vocês tentarem olhar o relacionamento de vocês em alguns aspectos que parece que não tem relacionamento, não tem relação com a vida sexual, mas tem muito. Então, como, além da educação, que foi o primeiro pilar ali, que vai ser parte integrante de o que você pensa e como é que você vivencia isso, a sua vida financeira, como está. Né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade quando elas têm obstáculos, e aí elas não se sentem
não é permissivos, mas é como se elas tivessem uma obrigação de estar tudo muito bem para viver o sexo, para viver a sexualidade. Então, como é que está isso para você? Como é que está essa parte da vida de vocês? Tem desafios? Vocês conversam sobre os desafios? E aí aparece um sintoma na parte sexual, mas tem outras coisas por trás disso, né? Então, se você está se permitindo sentir prazer, inclusive quando vocês têm conflitos, né? Se vocês estão conseguindo brincar, estão conseguindo levar isso com leveza, indiferente da situação que vocês estão vivendo. E é claro, esse indiferente não é que a qualquer custo ou a qualquer preço, mas tem que ser avaliado se naquele momento aquilo está dizendo sobre a situação que vocês estão vivendo ou sobre o fato de vocês não conseguirem ter conversas íntimas, falar sobre isso, né? Então, essas questões à parte podem estar impactando a vida de vocês e vocês não estarem falando sobre isso. Às vezes não conseguem entender, né, Lu? E tem outras coisas também, né? As pessoas falam, eu tô cansado, hoje não quero fazer nada, outro dia tô com dor de cabeça, outro dia tive um dia estressante. E saibam, né, que toda a liberação do nosso corpo, da nossa fisiologia, numa relação sexual ou numa sensação de prazer, ela traz justamente o remédio para todos esses problemas. Então, saber disso também pode impactar, né? Que ao invés de piorar, você vai melhorar se você tiver aí uma relação. Então, entenda isso também, né? Que muitas vezes fazer um pouquinho de esforço, estar aberto a se entregar, mesmo sem muita vontade no momento, mas, poxa, gente, né, tem que cuidar, né? Senão pode ser mal interpretado isso aqui, né? Mas não é estar sempre disponível e fazer sem vontade, não é isso. Mas é que às vezes vai passando um dia ou outro, porque inclusive foi uma pergunta aqui do meu Instagram, Fer, como fazer quando você já está um período muito grande sem ter uma relação com a pessoa que está ao seu lado, o que fazer, né? E aí é disso que eu tô falando, sabe? Que às vezes sair um pouquinho da zona de conforto e parar de deixar para amanhã uma coisa que pode ser resolvida hoje, né? Então começar com alguma pequena ação, né? Isso. Sabendo que pode trazer satisfação, né? E tudo mais. E criar conexão, né? Criar conexão não significa ir para o último ato, né? A penetração, o sexo em si é a última situação. E todas as outras que podem acontecer antes, então, beijo, abraço, carinho, carícias, banho, tá junto, conectado, né? Não precisa partir para essa situação. E como você falou ali, né, Lu, a questão de estar cansado, e aí isso vai exigir um movimento seu também, né? Vai exigir que você se coloque, que você se comprometa. E relacionamento bom dá trabalho, sexo bom dá trabalho, nós precisamos estar dispostos a isso. Eu costumo falar aqui também que sexo é igual academia. Muitas vezes você não está afim de ir, mas ir vai ser bom. E quando chegar lá, você vai falar assim, nossa, que bom que eu vim. Que bom que eu vim, porque agora eu estou me sentindo muito melhor. E aí você pode estar contribuindo ainda mais para o parceiro, para a parceria, né? Da pessoa também se sentir conectada a você, e aí a gente pode pensar muito num viés mais olhando para o masculino, né? Muitas vezes os homens têm dificuldade de falar, e aí a única conexão que eles encontram mais íntima e mais profunda é através do sexo. E aí alguma coisa vai ser aí prejudicada. Como é que é a tua iniciativa, né? E às vezes tem uma atitude punitiva, mais comum em mulheres, que a gente vê na prática clínica, né? E tudo mais. Mas há uma atitude punitiva, às vezes, né? Nos relacionamentos. Então, a gente teve uma discussão semana passada, então, Vou né? fazer greve. Isso, às vezes nem verbaliza isso, mas internamente isso está claro. Então, esse tipo de atitude, ele acaba desfavorecendo o relacionamento, acaba trazendo um afastamento muito grande em outras áreas, né, aí do relacionamento.
Então, é importante para que não fique mal entendido, né? Que você não precisa estar sempre disposto, você não precisa sempre estar ali, né? Mas se você escolheu a pessoa que está do seu lado, se é um relacionamento saudável, né? E que vocês têm um acordo em relação a isso e tá tudo bem, fazer esse mínimo esforço é importante, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, o exemplo da academia, o exemplo da tua carreira não vai para frente se você sentar lá e não fizer nada. Você tem que entregar alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que fazer o mínimo para que as coisas aconteçam. E na vida do casal é a mesma coisa, né? Assim como na vida sexual. Então, como ajudar o outro a ter prazer, né? Fazendo tudo isso. Agora, o primeiro passo, entendo que é a questão da comunicação, entender o que é importante para você, o que você gosta, o que você não gosta, se existem coisas que você poderia fazer de diferente. E para essas pessoas que estão sofrendo esse desafio de muito tempo, sem uma vida íntima, e como a Fer falou, não precisa ser penetração, mas uma vida íntima, comece com alguma coisa. Comece hoje com uma coisa diferente, né? Se proponha, sei lá, faça qualquer coisa diferente do que você tem feito para ver como isso surte resultado, né? E aí, Ponha, principalmente se você for muito rígido, né? e aí, assim, para você ajudar o outro, inclusive abrir espaço, né? Para esse outro também falar, para esse outro também comunicar como é que ele gostaria que a relação fosse. Que tipo de relacionamento vocês dois querem juntos, né? O casal quer junto. Que tipo de relação vocês querem viver? E aí, o que está, para onde o que você tem feito em relação a isso? Eu até anotei mais uma frase, algumas frases aqui. Uma delas é que, e assim, é tão simples, a vida sexual é construída a dois. Gente, até porque estou falando aqui de um relacionamento monogâmico, né? Quem vive outras práticas são uma outra situação, muito mais delicada e complexa do que a gente está falando aqui, né? Então, mas a vida sexual é construída por duas pessoas, né, com vivências e olhares diferentes, com interpretações diferentes. Então, eu preciso entender o outro. E outra que eu anotei aqui, que a intimidade, ela deveria ser uma expressão de amor, doação e acolhimento. O quanto você está acolhendo a sua parceria, né, o seu par. Você está aberto a acolher e entender que juntos vocês podem construir algo bacana, algo talvez leve, né, para viver esse momento que exige ter prazer sem culpa, e aí entender o que é prazer para cada um, como é que funciona isso, como é que a pessoa vivencia isso. O prazer, ele não se encontra só no sexo, né? Ele se encontra em outras áreas da vida. Como é que Como tá é todo esse para você, conjunto? né? E nem só em relação ao outro, como é para você, né? Lidar com situações de prazer, de merecimento também, porque tem muito isso, né? As pessoas que têm uma crença de incompetência ou de não merecimento, elas têm uma tendência a ter alguns comportamentos não só em uma área da vida, e sim de forma generalizada, né? Estou dando exemplo, aqui tem várias outras. Então, também vai refletir nesse tipo de situação, né? Também pode refletir, né? Pode. Quando a gente fala de ser humano, nada é rígido, nada é certo, mas pode impactar. Determinado, né? Não é causa e efeito, ainda mais um pilar que envolve tantas coisas, tantas variáveis aí. Se vocês perceberem que realmente sozinhos não dá, procurem ajuda, né? Tentem entender como é que isso, como a Lu falou, isso foi uma coisa que me chamava muito a atenção no início da prática, quantos casais jovens vindo com problemas nessa área, porque temos muitos jovens já se pressionando de tal forma que não conseguem trazer leveza para a vida a dois. Não porque e aí não consegue nem ter a relação por várias questões pessoais, né? De não conseguir ter uma performance ou de não conseguir satisfazer o outro, né? Então, entender tudo isso também é importante, né? E se tá muito difícil, se vocês encontram algum desafio, busque ajuda, né? Talvez seja um do casal que esteja com um desafio, talvez sejam os dois, talvez não tenha nada a ver com a vida sexual, mas tem a ver com outros pilares que estão impactando essa relação sexual. Então, precisa ser avaliado tudo isso para que você seja assertivo nessa vida de casal, né? Nesse casamento, nesse E aí, relacionamento.
para compartilhar aqui com vocês também, para quem não sabe, mas nós temos um e-book que fala sobre autoconhecimento dentro do relacionamento, que são 25 perguntas para ter um relacionamento de sucesso, e uma delas é sobre a questão sexual, né? Inclusive, Exato. como é que isso é para cada um, né? Para que vocês possam conversar sobre isso. Nossas semanas aqui de lives, elas acontecem toda terça-feira, então para quem não sabe, toda terça-feira, 12h05, nós estamos aqui com o propósito de fazer lives de 20 a 25 minutos, curtas, para que vocês almocem com a gente. E a gente sempre tem coisas aqui, então nós temos um grupo no WhatsApp aí que a gente vai trocando informações, nós temos um e-book que, como eu sempre falo, né, um e-book que vem com uma preciosidade, que são 25 perguntas que você pode se fazer aí no seu relacionamento para que ele seja de sucesso. Então, e quando você compra esse e-book, você ainda ganha uma aula sobre 10 necessidades emocionais dos relacionamentos e uma explicação aí sobre cada necessidade emocional. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem no meu link, na minha bio, né, um link para você ver esse e-book, tem no da Fer. E é isso. É isso, né, Lu? Eu acho que nós conseguimos fazer com que vocês entendam aí, né? Vai de encontro muito de você se conhecer. Para você ajudar o outro, você precisa se conhecer, né? O oxigênio tem que estar em você primeiro. Quando acontece alguma coisa, você tem que respirar para conseguir ajudar o outro. Se propor a ter conversas íntimas, e não ter receio do que vir, entender, sem julgamento, abrir espaço para isso, né? Acolhimento. E também estar disposto, se comprometendo. Fazer um esforço, né? Lembrando da carreira. Só ser contratado numa empresa ou só ter uma clínica de psicologia não adianta. Você precisa trabalhar, você precisa fazer algum movimento para que as coisas andem. Então, é isso. Faça algum movimento que você não tem feito. Acho que esse é um grande passo. Obrigada, amiga. E também, Fer, a gente tem mais uma dica dica aqui, ó. Semana passada a gente gravou um podcast que saiu na quinta-feira para pessoas que queiram entender um pouco mais, né? Dessa questão da atratividade física, o quanto isso pode impactar no relacionamento. Então, se você quiser também olhar para esse pilar, nós temos um podcast aí e também está no link da nossa bio. Ok, então nos vemos na terça-feira que vem, ou na quinta-feira também vai ter mais um episódio aí do podcast, né? Toda quinta-feira a gente solta um episódio e a gente está sempre aqui nas redes sociais, de alguma forma, ajudando e entendendo as necessidades do nosso público aqui, né? Em relação ao relacionamento. Exatamente. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.